Fala galera! Sejam muito bem-vindos! Nós estamos dando início a uma série de lives que a gente vai falar aqui, falar muito de empreendedorismo, mas antes da gente entrar tão a fundo nessas questões, a gente tem que começar a falar de coisas mais básicas, sabe? Eu trabalho muito com empreendedores pequenininhos, empreendedores que estão começando agora, que já tem outros tipos de business, por exemplo, né? Mas o business não está crescendo, assim, então eu vejo que tem muito um padrão dessas pessoas. Então eu decidi começar essa sequência de lives, nada mais justo do que começar falando dos primórdios mesmos, entendeu? Se você não tem controle da sua vida financeira pessoal, vai ficar muito difícil você crescer sua empresa o mais rápido possível, crescer, ter a saúde financeira da sua empresa, assim, impecável. Porque o que eu percebo, né? No meu dia a dia, conversando com esses pequenos empreendedores, os que estão começando, que eles não têm muita noção, não têm esse controle da vida financeira pessoal, e também os que já são empresários, às vezes há muitos anos, sabe? Eles infelizmente acabam acomodando e a empresa acaba não crescendo e fica nesse marasmo, nessa zona de conforto. E hoje eu quero trazer um dos principais motivos que eu acredito que contribui para isso. O primeiro deles, que eu digo assim, se você não faz a menor ideia do que é um funil financeiro, né? Bom, para quem nunca ouviu falar, um funil financeiro, gente, é uma estratégia que muitas pessoas aí na área de finanças usam para ajudar a controlar os gastos. Então você tem que regularmente fazer disso como seu estilo de vida mesmo, sabe? Regularmente ir lá e checar as suas despesas. Quais despesas você pode eliminar mesmo, né? Então, o funil serve para isso, o funil financeiro serve também para você rever aquelas despesas que você realmente não precisa, sabe? Tipo aqueles trocentos canais da TV a cabo que você sempre acaba assistindo os mesmos. Você pode negociar um plano melhor, né? Então, gente, quem não faz funil financeiro não vai ter um dinheirinho sempre sobrando, ele tem que fazer disso um estilo de vida, fazer isso com certa frequência, sabe? Gente, a segunda questão é, se você se identifica também com essa frase que você nunca faz suas contas mensais e você não sabe, não faz a menor ideia, ou você sabe mais ou menos quanto você precisa para viver, quais são seus números, o que isso quer dizer? Quanto você precisa para pagar suas contas, para se alimentar, para ter lazer também, para manter seu estilo de vida, né? Associado ao funil financeiro, quando você está sempre se questionando quais são os tipos de despesas que você realmente precisa manter, ou que você faz questão, porque é importante também a gente ter lazer, porque não? Despesas com filhos, com escola, tudo aquilo tem que estar junto ali e você tem que saber um número, as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, elas vão variar um pouquinho, mas você tem que estar muito próximo deste número. Isso é muito importante. Se você não faz isso na sua vida pessoal, você não vai conseguir fazer um budget, por exemplo, para sua empresa. Então, isso com certeza afeta muito os empresários, aspirantes a empreendedores e essas pessoas que estão aí sentindo que a empresa nunca cresce, tá certo? O terceiro fator é se você, por exemplo, tem gente que fala assim, você sabe as suas finanças pessoais, você faz budget? Ah, eu faço. Lá em dezembro, período de impostos, eu volto nos meus extratos e começo a contar tudo que eu gastei para fazer o imposto de renda. Então, gente, se você já faz assim, tipo, não tá rolando, se não é um budget de verdade, porque você não tá acompanhando essas despesas frequentemente, você não tá aplicando funil financeiro, que foi a primeira questão que eu falei. Então, assim, já acabou, já passou o ano, né? Você só tá tipo assim, ah, tá bom, gastei muito. Então, fazer budget é acompanhar as suas finanças em tempo real, quando elas estão acontecendo, tá certo? É um hábito, é um estilo de vida e ele é necessário, muito necessário para o seu crescimento financeiro pessoal e também da sua empresa. O quarto questionamento que eu gostaria de trazer é que, se provavelmente você já não faz essas coisas todas, porque você também não sabe os seus números, como eu tinha comentado anteriormente, você não sabe quanto você precisa para se manter, para manter o seu estilo de vida, você provavelmente não determina um valor que você pague a você mesmo da sua empresa. Você não determina um salário ou então uma distribuição de lucro. Por que eu falo um ou outro? Porque
Salário mesmo só pode ter quem tem lá as corporações. Mas se você tem outra estrutura empresarial, você pode controlar também a distribuição de lucro. Quanto que ela ocorre? Qual a frequência? É semanal? É quinzenal? É mensal? Né? A cada 2 meses? E essa distribuição de lucro, ela tem que ser compatível também, claro, com o tamanho da sua empresa. Isso é muito importante. Mas assim, depois de certo tempo que você tem um fluxo de caixa, ela tem que ser compatível com os seus números da finança pessoal, gente. A empresa fatura mais, a pessoa gasta mais também. Esses são tipos de coisas que é um alerta, uma bandeira vermelha aí pra você, se isso tá acontecendo com você na sua empresa, tá certo? A última questão, que é assim, é o crucial, que muita gente me pergunta, então quer dizer que isso acontece muito. Será que eu posso pagar contas pessoais com cartão da empresa ou então direto da conta empresarial? Gente, esse é o fim da picada, né? Esse é quando, tipo, tá tudo misturado, é tudo bagunçado. Então paga coisa de escola do filho da conta da empresa, usa o cartão de crédito para comprar coisas e bens de consumo que não são despesas ordinárias. O que são as despesas ordinárias? São as despesas vinculadas à renda da empresa, porque você pode gastar com alimentação, roupas, né, tipo uniformes, que tenham vínculo com a renda da empresa. Todas as despesas que você tem, que você pode pagar da conta da empresa, elas são muito diversas, né? A lei permite muito, mas elas têm que ser relacionadas à renda, elas têm que ser ordinárias e necessárias para aquela renda. Você se identificou com um deles, provavelmente você se identificou com mais de um. E se você se identificou com todos, é porque realmente sua vida financeira pessoal tá uma bagunça e com certeza tá influenciando diretamente na saúde financeira da sua empresa.